Fala aí, tudo bem? Seja agora bem-vindo à segunda parte da nossa aula, que nós vamos tratar sobre as variáveis do treinamento. Todo movimento, para que ele ocorra, ele necessita de contrações musculares. E esses movimentos eles podem ser os que ocorrem durante o dia, sentar, levantar, empurrar, puxar, eu falar com você aqui, gesticular as minhas mãos, ou em determinada atividade esportiva, que eles vão replicar esses movimentos, porém com um desempenho um pouco maior e com mais complexidade. Temos aqui alguns exemplos. Ítalo Penarrubia. Uau, acabamos de... Um levantador de peso básico. And he moves that with authority. What do they... E um fisiculturista. Então, ainda que esses movimentos eles sejam muito diferentes, as articulações elas se movimentam assim, de maneira semelhante. O movimento articular, ainda que o ângulo seja diferente, a forma que ele acelere, tudo isso vai mudar. A intensidade que você está fazendo ali, o movimento, o tempo de duração. Então, essas diferenças elas são variáveis do treinamento. E essas variáveis, que elas variam, na verdade, são as ações musculares. Entre as ações musculares, nós temos a concêntrica, na qual a origem e a inserção, elas se aproximam. Por exemplo, quando eu tenho aqui o movimento do meu antebraço indo em direção ao meu braço, na musculação esse movimento aqui de flexão de cotovelo, ou rosca direta, rosca bíceps. Eu tenho o movimento quando acontece na direção oposta, quando aqui a origem e a inserção elas se afastam e aqui eu faço uma força para frear esse movimento. Essa ação muscular é chamada de excêntrica. Ou quando tem uma ausência de movimento, ou quando esse movimento ele é insignificante a ponto de você não conseguir percebê-lo, eu tenho ação muscular isométrica. Nos movimentos esportivos, essas contrações musculares elas vão variando bastante. Para que eu consiga, vou dar um exemplo mais básico na academia para que eu possa agachar. Durante a minha fase concêntrica, algumas articulações elas precisam estar estáveis para que eu possa fazer o movimento do agachamento. Então, para alguns músculos eu estou tendo uma ação isométrica e outros eles estão fazendo uma ação concêntrica quando eu estou subindo. Quando eu estou descendo, o oposto ele já ocorre. Eu tenho que ter uma ação ainda isométrica para algumas musculaturas, porém as agonistas, as principais, elas estão numa ação excêntrica, quando a origem e a inserção elas se afastam. E tudo isso só ocorre em razão da transferência de energia do meu corpo para um outro corpo. E o nome disso se chama trabalho. E para que o trabalho ocorra, sempre é necessário que tenha energia. Durante a contração muscular, essa energia, a moeda energética, ela vai se chamar ATP. E aí, o que pode acontecer? Eu, com o trabalho, eu posso conseguir deslocar um corpo. Quando eu desloco, por exemplo, um supino, tá aqui a barra, e eu fui e desloquei essa barra, ela subiu. Eu posso apenas diminuir a velocidade desse corpo. Quando coloco uma barra muito pesada, você tem que ir freando, para que ela não bata no meu peito. Eu estou na ação ali excêntrica. Quando eu estou deslocando, eu estou na ação concêntrica. Ou pode ser indiferente, ainda que seja indiferente, que eu esteja ali parado, eu preciso produzir trabalho para os exercícios de ação isométrica, para que eu consiga ter um controle postural durante a rosca bíceps. Eu tenho ali uma ação isométrica que a minha coluna ela fica de maneira indiferente, ela não está oscilando, para que eu possa fazer com a qualidade o exercício de bíceps. Então, o tempo inteiro eu preciso produzir trabalho para que os movimentos ocorram. E esse trabalho, ele retira energia do nosso corpo
para que nós possamos movimentar a carga de um ponto A ao ponto B. E essa energia, o que seria? Esse prefixo em está dizendo que é da parte de dentro. E energia nada mais é do que uma maneira de expressar a ideia de trabalho. Então, energia é o trabalho que ocorre por algo que tem dentro de mim. E são os substratos energéticos. E as vias que o corpo vai utilizar são essas. ATP-CP, que é a via aqui para produzir muita energia com a duração muito curta. Por exemplo, um salto com potência máxima, um chute no futebol, uma repetição máxima, que foi o exemplo do levantador de peso. Eu tenho aqui o meu sistema glicolítico, que nos treinos de musculação essa vai ser a via predominante, não é a única, ela é apenas predominante. E quando eu tenho o trabalho de endurance, normalmente eu vou produzir esse ATP, essa moeda energética, através da via oxidativa, que é uma via de longa duração. Então eu produzo mais ATP, ainda que a intensidade ela seja mais baixa. E o trabalho ele vai ter essa fórmula aqui. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento do corpo. Sempre o trabalho vai ser o produto da força vezes esse deslocamento. E eu vou explicar mais para frente por que isso é importante. Então vamos pensar aqui nos fatores que vão influenciar no trabalho. Fatores genéticos. Então eu tenho determinado tipo de fibra que vão facilitar a produção de força ou que vão facilitar porque eu tenho trabalho de maior resistência. O comprimento dos meus segmentos é determinado de maneira genética. Vias metabólicas, determinado de maneira genética. Então, tudo isso que eu vou falar vai estar interligado, toda a parte genética, a fisiológica quanto a biomecânica. A fisiológica é o combustível do meu corpo, que eu vou explicar também, variáveis fisiológicas. Biomecânicas é como que a mecânica, como que o suporte, o peso, a intenção da força vai influenciar na produção de trabalho. E fatores psicológicos, dependendo do meu humor, eu consigo desenvolver um melhor ou uma pior tarefa. Então, esses são os fatores que vão influenciar aqui na produção do trabalho. Fatores fisiológicos, que é basicamente o meu metabolismo. E aí, eu tenho algumas variáveis do esforço. A intensidade, que aqui a gente vai tratar como peso propriamente dito. O volume, que é o número de séries, número de repetições, que é a variável relacionada à duração do esforço. O intervalo de recuperação, o quanto que eu me recupero entre as sessões. Isso aqui vai ser importante para que eu possa ou tornar o meu treino mais metabólico ou então que eu consiga colocar mais carga com intervalo de recuperação maior. A velocidade do meu movimento, dependendo da especificidade da velocidade, eu posso estar trabalhando valências diferentes. E, para fechar, mais uma variável do volume total, que é a frequência, a quantidade de vezes que eu repito. Tudo isso aqui vai influenciar no meu resultado. Essas são as variáveis de esforço, as variáveis fisiológicas. Tenho variáveis também biomecânicas, que são relacionadas à restrição, à intenção da força, a posição que cada segmento está, porque vai mudar a relação de comprimento e tensão, o quanto que eu está tendo um guia, como por exemplo um aparelho, e o movimento. Porém, nessa aula eu não vou dar muita atenção às variáveis biomecânicas, mas eu vou dar mais ênfase às variáveis fisiológicas. Então, vamos começar aqui na intensidade. A intensidade na fórmula do trabalho basicamente vai ser a força que eu coloco. Então, como que isso aí vai se manifestar na musculação? Através da repetição máxima. Eu posso utilizar uma repetição máxima ou então qualquer carga relacionada às repetições máximas. Se eu coloco 100 kg no supino, eu consigo fazer apenas uma única vez, essa vai ser a minha repetição máxima. Ou então eu posso utilizar um número de repetições para colocar como um norte, que seriam as repetições máximas. Então eu penso em 8 repetições máximas para aquela carga, 10 repetições máximas, ou eu posso também utilizar como referência o percentual de uma única repetição. E aí, o que isso vai influenciar? Aqui na minha zona de carga. Essa zona de carga ela pode ser uma zona de carga que vai ser de treinos mais pesados, e aí eu vou estar em torno de 1 a 5 repetições máximas, ou se eu utilizo como referência uma única repetição máxima, eu vou para o percentual, que aqui, por exemplo, seria acima de 85% de um RM. Se eu coloquei 100 no supino,
eu vou estar colocando ali um peso de 85, 90, 100. O intervalo a duração, ele é mais curto, a duração vai ficar ali em média de 15 segundos e ele vai ter uma demanda muito mais mecânica, uma demanda tensional comparada a outros tipos de treino, e a via predominante eu vou estar ali na via ATP-CP. Essa carga ela pode ser leve, e aí eu mudo, as características vão ser, eu vou conseguir fazer mais ou 15 repetições máximas, então eu consigo fazer um trabalho de resistência por mais tempo ali com aquela carga maior. A demanda já vai ser mais metabólica, porque eu tenho um tempo de estresse maior. A duração do exercício também vai ser muito maior, no caso ali 45 segundos, 3 vezes mais. Se eu utilizo a repetição máxima como referência, já cai esse percentual. Se eu colocava 100 para fazer uma única repetição, eu vou poder colocar 70, 60 aí na carga total daquele supino, e aí eu fico mais numa via glicolítica predominante. Ou a zona moderada. Essa zona moderada ela vai ser ali uma mistura do ponto ótimo entre a demanda metabólica e a demanda tensional. A duração também vai ficar ali no meio termo, de 20 a 40 segundos, e aí eu fico nesse raio de 70 a 85% de uma repetição máxima. Você pode estar falando, Juan, mas tem interseção entre o treino leve e pesado, e é isso mesmo, sabe? Esses números são apenas um norte, é um número fictício, porém eles conseguem alcançar o resultado quando eu busco essa zona de treinamento, que ele vai ter a via glicolítica como a via predominante para fazer essa tarefa. O nível de treinamento ele também vai influenciar na intensidade. Por qual motivo? Eu tenho mecanismos que eles vão inibir a minha força. Por exemplo, eu preciso, para fazer a flexão de cotovelo, que é fácil de demonstrar, eu consigo só fazer isso porque eu tenho a estabilidade da musculatura posterior. Porém, se essa musculatura posterior estiver fazendo um trabalho excessivo, ele inibe também a produção da minha força, a musculatura agonista, que é a principal. Então, eu preciso ter um controle ótimo entre o agonista e o antagonista. Essa coativação ela tem que funcionar bem. E isso vai acontecer de acordo com o meu nível de treinamento. Outra questão também vai estar relacionada à coordenação motora. Se aquele exercício ele ainda não foi internalizado, o custo é muito maior metabólico para que eu possa fazer aquele movimento, principalmente movimentos mais complexos, agachamento, levantamento terra. Então eu não vou conseguir produzir o trabalho que eu conseguiria sendo mais treinado. E também a estabilidade de determinadas articulações para que eu possa fazer a minha força. Então tudo isso são variáveis relacionadas ao meu nível de treinabilidade que vão influenciar na produção da força. E o grupo muscular, ele também varia na produção do número máximo de repetições. Por exemplo, um supino, para o mesmo 80% de uma repetição máxima, eu conseguiria fazer aqui em média umas 10 repetições, na flexora ficaria em 6, e no leg press 15. Por que isso acontece? Tem a ver com a característica das fibras musculares. Se eu tivesse um exemplo aqui de algum exercício de panturrilha, eu faria até mais do que 15. Então o tipo de fibra é diferente, e também quando eu tenho esses exercícios que eu consiga ter diversas musculaturas que façam um trabalho semelhante, elas vão alternar entre si para que eu consiga manter por mais tempo essa tarefa. A zona de hipertrofia, ela é bem questionada, sabe? Porém, a maior parte dos estudos elas vão estar na zona moderada. Até os estudos que procuram métodos diferentes, procuram encontrar hipertrofia com menos ou com mais repetições, eles vão colocar o grupo controle da maneira tradicional. E é a maneira que eu prefiro trabalhar quando o objetivo é hipertrofia. Porém, tem um estudo bem interessante, eu não coloquei aí, mas é do Bird, depois eu posso até colocar no material complementar, que ele vai falar sobre treinos que, a partir de 30% de uma repetição máxima, que é extremamente leve, isso foi capaz de estimular as fibras que têm maior potencial de hipertrofiabilidade, que no caso as fibras do tipo 2A. Então, ainda que a carga ela seja na zona leve, quando eu faço esse treino próximo a intensidades máximas, eu tenho adaptação de hipertrofia. Isso acontece por conta desse princípio, que é o princípio do tamanho. O que ocorre?
Quando a carga está mais baixa, as unidades motoras vão escolher fibras que não têm um potencial muito grande de hipertrofiabilidade. São fibras aqui do tipo 1. Entretanto, quando eu estimulo o exercício indo até o meu limite, há um recrutamento maior de unidades motoras, as quais têm um potencial maior de hipertrofiabilidade para que eu consiga manter aquele trabalho. Então, posso ser colocado num peso leve, mas vou fazer, sei lá, 15, 20 repetições máximas. Até mais, colocar aí 25, 30. Ainda que o número de repetições esteja muito alto, eu consigo ter hipertrofia porque meu corpo é tão inteligente que ele vai recrutar fibras que têm um potencial de hipertrofiabilidade maior após o cansaço daquelas fibras que têm um potencial de hipertrofiabilidade menor. Entretanto, aqui esse gráfico, quando eu coloco um peso maior, aqui ó, tá vendo? 15, aí eu subo para 10, 5, eu já desde o início ativo essas fibras que têm um alto potencial de hipertrofiabilidade e também um alto potencial de ativação. Aqui, entretanto, quando eu uso a carga aqui de 60%, desde o início já recruto essas fibras que têm a maior capacidade de hipertrofia, 2A e 2X. São atletas de diferentes categorias: Matt Fraser, que é do CrossFit, Ray Williams, que é aquele levantador de peso que eu mostrei no início, e Jeremy Buendia, que é um fisiculturista. A característica do treino deles é muito diferente, e isso se reflete também no corpo, é claro, não estou falando que são todos iguais. Entretanto, todos esses atletas eles desenvolvem hipertrofia, porque a hipertrofia ela está muito mais relacionada ao trabalho, ou vou falar mais para frente do termo chamado volume total de treino, do que necessariamente as zonas de treinamento. Eu utilizo a zona moderada para prescrição, entretanto, zonas mais altas e mais baixas, pesadas e leves, elas também têm o potencial de gerar hipertrofia. Eu não necessariamente preciso ficar naquela zona entre 6 e 12. O músculo não entende o que é repetição, ele entende o que é estresse. E vai ter um estresse de longa duração, porém baixa intensidade, um estresse de curta intensidade, de alta intensidade e curta duração. Outras variáveis são as variáveis relacionadas ao volume, que vai ser o deslocamento do corpo aqui na minha fórmula do trabalho. Esse corpo, ele se desloca aqui de maneira circular. Se eu faço uma repetição, ele vai pegar esse movimento angular uma única vez. Se eu faço 10 vezes, esse deslocamento, ele aumenta. E esse deslocamento, ele é inversamente proporcional à força. Entretanto, quando eu olho a variável trabalho, eu consigo ter um trabalho grande, ainda que eu tenha uma força pequena. E é claro que eu tenho um raio ali ótimo. Ah, bom, então eu vou fazer 100 repetições. A força vai ficar muito baixa. Talvez essa força muito baixa, ela não seja a melhor para que eu possa estimular a hipertrofia. Às vezes fica até mais baixo do que 30% de uma repetição máxima, que ali foi o mínimo que a gente consegue ver com plausibilidade na literatura científica. Então, assim, que eu já acho muito baixo. Aquele estudo ele encontrou essa hipertrofia, mas assim, ainda é muito baixo, são poucos estudos que trabalham com isso. Mas quando eu olho o ponto assim, ok, 60%, vai ficar mínimo em relação à intensidade. Então eu tenho que saber dosar, porque número de sets e repetições, que são as variáveis relacionadas ao deslocamento desse corpo, se elas ficam muito baixas, a força cai muito, e aí eu posso também diminuir a ativação da hipertrofia por conta de um menor estímulo mecânico. A amplitude relacionada aqui ao movimento vai estar caracterizada aqui muito também pelo comprimento e tensão do músculo. Não vou entrar muito nesse assunto, mas o músculo ele tem uma curva de força que, se ele está muito alongado ou se ele está muito encurtado, ele perde força. Ele tem ali na zona central o ponto ótimo. Eu tenho uma questão de mobilidade, dependendo do exercício, por exemplo, uma puxada. Se a pessoa não tem uma boa mobilidade para fazer isso aqui, rodar externamente, esse trabalho também vai ser prejudicado. E eu tenho uma questão também de especificidade, avaliar tanto a mobilidade, comprimento e tensão para a atividade que essa pessoa ela quer exercer. Se realmente tem necessidade de trabalhar sempre na máxima amplitude,
esse eu também tenho que trabalhar em todos os ângulos. Isso aí é o trabalho do professor, avaliar durante a prescrição, porém, é interessante que você saiba que isso é uma das variáveis que a gente vai estar manipulando durante o treino. Então, esse aqui é um movimento circular, todas as articulações, elas fazem esse movimento nos seus diversos eixos, e isso aqui é a distância que esse músculo está percorrendo. Eu tenho um ponto inicial e um ponto final, e eu tenho que, pelo menos, ter noção que conforme eu vou aumentando o número de repetições, eu estou deslocando mais o meu corpo. Eu tenho que esquecer só essa questão de repetição e séries e pensar no deslocamento e no deslocamento com peso sendo transferido. O intervalo de recuperação, ele vai ser o momento que eu vou estar restetizando a moeda energética, que é o ATP. Se eu tenho um intervalo de recuperação maior, isso é para que eu trabalhe força. Eu quero ter uma adaptação de força, meu intervalo de recuperação ele tem que ser maior. Se a minha intenção é fazer uma adaptação mais metabólica, de treino de resistência, se eu utilizo um intervalo muito longo, dentro de uma prescrição, eu até posso fazer isso. Se a intenção for que ocorra a recuperação daquele substrato de tamponamento, daquele lactato que está sendo gerado durante o treino. Entretanto, vamos andar em caminho, uma linha reta, não vamos ficar viajando em diversas possibilidades. Intervalo longo para treinar a força. Se eu começo com a conversa, venho, aí vou beber uma água, eu posso estar descaracterizando o objetivo principal do meu treinamento, porque esse não é o intervalo de recuperação ideal, talvez, para um treino mais de resistência muscular. Eu tenho intervalo médio, vai estar ali também na minha zona mais moderada, de 1 até 3 minutos. Que ali, de novo, ficou o ponto ótimo de recuperação para um treino de força, justamente com a demanda metabólica. E quando eu quero fazer um treino mais denso, isso também é importante, porque eu consigo ter bons resultados de hipertrofia, com menor espaço de tempo, eu tenho uma eficiência, em uma relação de tempo e eficiência melhor, eu posso utilizar intervalos curtos, porém a demanda metabólica, aquela queimação do treino, a dificuldade de executar aquele exercício, ela vai ser maior. E uma estratégia que aumenta esse intervalo de recuperação, ainda que ele crie uma fadiga residual geral, é o alternado por segmento. Se eu faço supino, leg press, supino declinado, eu tenho um tempo de recuperação maior para o peitoral comparado a um treino que eu faço supino reto e supino declinado. Porque durante aqui o leg press, eu recupero o peitoral. Ainda que eu esteja mandando sinais de fadiga para o meu processamento central, que também atrapalha no próprio exercício. Então, quanto mais forem passando os exercícios, o posterior sempre vai ser influenciado pelo anterior. Entretanto, se eu alterno o segmento, eu consigo, de maneira específica, diminuir um pouco daquela fadiga. A velocidade do movimento, ela também precisa ser observada. A força é sempre a massa vezes a aceleração. Aqui, quando eu tenho uma demanda esportiva, ainda que eu não entre muito nesse assunto, eu preciso ter uma aceleração maior, porque faz parte daquela tarefa. Talvez um tenista que faz um movimento muito rápido, um pugilista também. Entretanto, quando eu estou no meu trabalho de força, eu preciso focar principalmente ali na massa. Eu quero colocar estresse mecânico. Essa minha força, daquela fórmula que eu mostrei do trabalho, ela precisa ser através da massa. Ainda que se eu, jogue uma bolinha de papel próton e esteja produzindo força, eu diminuo o tempo que esse músculo está sendo tensionado durante o deslocamento dele. E aí, será que é o ideal para hipertrofia? A princípio não. Então eu tenho aqui essas especificidades da força. Quando eu tenho força máxima, aqui ó, eu vou estar de 90 a 1 RM, que aí vão ser aqueles treinos muito pesados, por exemplo, levantador de peso olímpico. Aqui não é tão específico. Na musculação a gente fica aqui ó, nessa faixa muito aqui de força e de velocidade, que vai ser de 80 a 90% de 1 RM. Quando eu quero fazer treinos através do pico de potência, eu posso ficar de 30 até 80%, velocidade e força, aí que vai ser um pouquinho menos. E quando a velocidade máxima, por exemplo, um sprint, ficar aqui abaixo de 30% de 1 RM, mas vamos focar aqui ó, muito mais nessa parte de força e velocidade, porque eu preciso deslocar o meu corpo, porém numa velocidade
não tão grande, que aqui eu vou explicar mais para frente, que são as cadências, o tempo de tensão. Eu posso ter um tempo de tensão baixo, vai ser aqui de 15 segundos, moderado de 20 a 40 e alto, maior do que 45 segundos. Quando eu faço os treinos muito mais voltados para força, eu vou estar aqui de 1 até 5 repetições máximas, eu tenho a demanda tensional e aqui o tempo de duração dele menor ou igual a 15. É a mesma coisa que eu falei das zonas de carga, então uma repetição máxima vai ser maior ou igual a 85 via ATP-CP. O tempo de tensão alto, os treinos mais metabólicos, eles vão ter tempo maior ou igual a 45, a repetição máxima ela vai ficar menor ou igual aqui a 70, e uma via mais glicolítica também. E a zona moderada, que eu tenho um tempo de tensão de 20 a 40, repetições de 6 a 12, ponto ótimo, demanda metabólica intencional, também uma via ali mais glicolítica. Como que vai acontecer essa cadência? No exemplo aqui no exercício que eu vou utilizar de uma flexão do cotovelo. Eu tenho aqui a parte mais baixa, que eu venho para concêntrica, então eu vou durar aqui, faço aqui 1, 2. Essa volta direto, 1, 2. Que é uma cadência regular. Se eu for fazer ali 10 repetições, está na média ali de 20 segundos. Bem ok. Se eu colocar uma cadência mais lenta, eu venho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, se eu começo a repetir isso por muitas vezes, lembra que o tempo de tensão ele vai estar relacionado também à questão da força, não são só as repetições. Então, ainda que eu coloque repetições mais baixas, eu posso ficar numa via muito mais ali relacionado à resistência muscular. E outro cuidado que eu tenho que tomar também é em relação à carga, para ver se não vai ficar muito baixo, para que eu controle essa velocidade mais lenta. Se eu utilizo isometrias, essa cadência aqui ela já começa a aumentar. Eu coloco uma força em algum ponto ali, por exemplo, quando o músculo está mais contraído, e aí na fase final eu já volto. Ou posso colocar também a isometria na parte final. Juan, mas se eu parar no ponto final que não tem a carga, isso aí tem um método chamado ponto zero, acho que começou muito com o fisiculturista Fernando Sardinha, e ele pode ser utilizado, é um método que vai fazer com que para cada repetição tire o peso da inércia. E frequência de treino. Mas antes de falar de frequência de treino, vou explicar aqui o volume total do treino, ou o trabalho. O volume total aqui, o trabalho, são sinônimos. Não são idênticos, mas são sinônimos. Até porque sinônimo não existe. Aqui existem palavras parecidas. O volume ele vai se referir ao esforço muscular realizado durante um período de tempo. Isso aqui vai ser uma medida que vai estar relacionado a tudo. Sessão de treinamento, a semana, o mês e também o treino propriamente dito, com as suas repetições e séries. Isso aqui vai ser o volume total. Tudo que eu faço é o volume total de treino ou o trabalho. Nesse volume total eu tenho aqui a intensidade, que vai ser quilagem, número de repetições, as séries, amplitude, a cadência e o tempo que esse músculo está sendo tensionado. Esse aqui é o elo de ouro aqui para a hipertrofia. Quando eu penso em hipertrofia, de novo, o músculo tende o estresse. Então, o principal vai ser o volume total de treino, o trabalho. Se eu utilizo mais repetições, porém, o trabalho ele fica curto, fica pequeno, eu posso não estar estimulando a hipertrofia de maneira adequada comparado ao treino anterior, que tinha menos repetições, porém um trabalho maior. Eu não preciso ficar fazendo esses cálculos, mas eu preciso ter a noção do volume total de treino do meu trabalho para saber se eu estou progredindo ou regredindo a carga de treino do meu aluno. Não é só peso. Eu posso colocar muito peso nas primeiras repetições, nas primeiras séries, nos primeiros exercícios, e no final, se isso desaba, e comparado ao treino anterior, que ele conseguia fazer por mais tempo aquela força, eu posso ter diminuído a carga ainda que os primeiros exercícios sejam muito pesados. Então, se eu quero manter a hipertrofia, às vezes a gente fala, entrou no platô. Às vezes pode ser também um erro de prescrição nosso. Então, volume total de treino também vai ter essa relação aqui, a hipertrofia. Quanto maior for o volume total do treino, maior o resultado de hipertrofia, porque aquela via que eu falei na aula anterior, que responde ao estresse, à tensão mecânica, ela vai ser maior.
Então eu tenho uma sinalização maior para a hipertrofia. Quando eu uno isso a uma boa alimentação, eu gero uma hipertrofia. Esse gráfico aqui é só para dar um exemplo. Quando eu tenho aqui um volume ótimo, eu tenho uma tendência maior à hipertrofia. Entretanto, eu preciso controlar também, porque se eu excedo, eu tenho overtraining. Se o volume for baixo também, eu tenho hipertrofia, não quer dizer que eu não tenha, mas é menor comparado quando eu acerto o volume. O número de sets ele pode ser baixo, vai ficar aqui de 1 a 4, moderado de 5 a 9, ou alto, vai ser maior do que 10. Para indivíduos iniciantes, o volume baixo aqui ele já é essencial, ele já traz resultados. Nesse exemplo, eu tenho aqui 3 sets, 2 remada fechada e 1 para remada aberta, pensando no grupamento grande dorsal. Mas você pode estar utilizando isso aqui para qualquer agrupamento muscular. Grupamentos menores também eles não necessitam de tantas repetições, e séries também no caso. O volume moderado, estou colocando aqui nesse exemplo, ele vai ter 8, estou fazendo remada fechada, uma extensão de ombros, uma puxada aberta. Ou, nesse último exemplo aqui, um treino com volume maior, eu tenho 12 séries. E quantas vezes por semana a gente deve treinar? A resposta é depende do meu nível de treinabilidade, porque quanto mais treinado eu me torno, eu preciso ter uma relação de dose e resposta com a hipertrofia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que começar a dividir esses treinos. Quanto maior o nível de treinabilidade, maior será a necessidade de treinar mais vezes. Eu não consigo infinitamente aumentar o número de exercícios na minha série, tá? Porque eu não tenho muito tempo. E conforme eu vou aumentando também o número de séries, os últimos exercícios eles vão cair na carga. Então, eu preciso treinar mais vezes, eu preciso fragmentar. Entretanto, há uma relação de lesão e o volume do treino. Então, eu preciso sempre estar aqui no volume ótimo, desço um pouco a carga, porque se eu ultrapassar o meu ponto ótimo, posso entrar no overreaching, overtraining e gerar uma lesão no meu aluno. Próxima parte, vamos aqui abordar, vão ser 3 partes dessa aula, seleção dos exercícios, mais para frente a ordem deles. Então, muito obrigado, peço que você continue aí e até daqui a pouco.